não tem como a carreira do Boulos, ou pelo menos a campanha do Boulos, não terminar virando pó em São Paulo. Gente, deixa eu trazer aqui a nossa primeira pauta de hoje, que é o seguinte: aí uma divergência, um conflito de versões sobre a carta de Donald Trump a Pablo Marçal. Pois é, uma reportagem do Metrópolis, publicada hoje, afirma que Donald Trump teria desmentido Pablo Marçal e negado a carta, o envio da carta ao empresário candidato à Prefeitura de São Paulo. A declaração foi feita após Marçal afirmar que havia recebido uma correspondência de Donald Trump. Segundo o Metrópolis, o ex-presidente americano e candidato à Casa Branca afirmou que não conhece Marçal e que nunca enviou qualquer correspondência a ele. A equipe de Trump também teria declarado que todas as cartas enviadas por ele estão publicadas em seu site oficial. E aí, em resposta, o Pablo Marçal fez uma postagem nas suas redes sociais divulgando esse documento aqui, que o Cláudio vai colocar na tela para a gente, para você que nos acompanha. Isso aí foi publicado pelo Pablo Marçal em resposta à matéria do Metrópolis. O candidato afirmou que recebeu a carta e mostrou as imagens que comprovariam. Coronel Gerson Gomes, começa com o senhor. Coronel, queria ouvi-lo aí sobre esse episódio, sobre esse conflito de versões aí em torno da correspondência de Donald Trump. Bom, inicialmente eu acho muito difícil que o candidato, né, no meio da campanha, o ex-presidente Donald Trump, tenha enviado uma carta assim pessoal. Pode ser que seja alguma coisa meio circular, eu mesmo já recebi algumas cartas do Donald Trump aqui, mas aquele esquema de campanha pedindo doações e fazendo referência aos eventos, à importância da participação, mas não acredito que tenha sido algo pessoal. Agora, da parte do próprio Pablo Marçal, eu não consegui, a imagem que foi projetada aqui, eu não consegui verificar o texto, a autenticidade, mas ele tem feito algumas comparações que interessam. Algumas delas são um pouco exageradas na minha perspectiva, né? Quando ele tenta, por exemplo, dizer que se Donald Trump tomou um tiro e o Bolsonaro uma facada, ele tomou uma cadeirada, né? Guardadas as proporções, seria, né, uma maneira de tentar estabelecer algum vínculo com os dois líderes populistas mais importantes que nós temos nas Américas. Hoje eu creio que o Milei ele ocupa esse lugar que o Bolsonaro deixou, e não que haja um tipo de competição, mas o protagonismo que hoje a Argentina desempenha na defesa da liberdade, dos valores. Eu vi que, por exemplo, o discurso que o Milei fez na ONU me lembrou muito o discurso que o Bolsonaro fez na ONU também, quando ele marcou posição com alguns conceitos ou com algumas ideias e com alguns valores que poucas pessoas tinham coragem de subir à tribuna e defender. E o Milei fez isso hoje. Então, talvez o Pablo queira meio que surfar nessa onda, mas na minha avaliação, posso estar enganado, viu, Vitor? Mas eu acho muita areia para o caminhãozinho dele. Ô Serrão, e no fim das contas, será que isso conta para a eleição de São Paulo? Será que uma carta enviada ou não vai virar algum voto na eleição de São Paulo, Serrão? Não, nada disso. Vou falar para vocês. Por conta do meu falecido site Alerta Total, que tinha muito leitor nos Estados Unidos, todo dia eu recebo cartinha, sabe de quem? Da Kamala Harris. Dá vontade até de eu chorar, mas vamos lá. Que desgraça. Aí o outro, o Marçal vem exaltar, recebeu alguma mensagem lá do pessoal do Trump ou do Trump. Parou. O Trump não sabe nem que trem que ele pega às 11 horas para chegar em Jaçanã. Então imagina se ele vai fazer alguma manifestação sobre qualquer questão ligada à Prefeitura de São Paulo. Trump que tomou tiro na orelha, não tomou cadeirada, não tem nada com essa história que está passando por aqui. Então, melhor passar a régua, deixar o Trump lá na eleição dele, torcer pela vitória dele, que é muito importante para mudanças que vão ser startadas no Brasil, mas evocar o santo nome, ou do nada tão santo assim, Donald Trump, para tentar ter voto por aqui, a vantagem é nenhuma. Fala, Dimas. Eu vou na mesma linha, acredito que também seja alguma carta. Aquela carta protocolar, ela nem está endereçada exatamente ao Pablo Marçal, ele está endereçada para Alex Barata, salvo engano. Então, é uma tática do Marçal que ele tem usado muito bem, tanto que a gente está falando dele aqui agora, né? Então, isso aqui vai gerar corte, vai gerar... As pessoas estão falando, no chat devem estar comentando, provavelmente, a respeito disso. Então, ele está usando ele usou uma analogia ali, né, da cadeira, do tiro e da facada,
Então, ele está usando espertamente e a gente está falando dele. Eu acho que ele alcançou o objetivo dele de ser notícia. Eu acho que é por aí. E você, Paulo, o que pensa? Olha, Vitor, me parece uma técnica que é utilizada para você pautar o debate e ser objeto do debate o tempo inteiro, custe o que custar. Né? O Pablo Marçal já teve em outras situações que pareciam ser ridículas ou não, mas o que importa para ele é estar no debate. E de algo dessa situação ele acaba extraindo, ele acaba absorvendo, na verdade, né? E assim segue crescendo. É gerar fatos. É a ideia de gerar fatos, independente de positivos, negativos, vexatório ou não, cômicos ou sérios, mas está sempre sendo objeto da roda aqui do Braddock, da roda do bar ou da roda da família que virá no final de semana. E assim constrói-se, consolida-se como um personagem de protagonismo social. Não é com o objetivo necessariamente de votos nessa eleição. Eu também não consigo pensar que o Donald Trump esteja preocupado com o asfalto do Jardim Ângela. Então, pouco crível que tenha enviado uma carta para um prefeiturável de São Paulo, a não ser uma dessas cartas genéricas. Agora eu quero ser solidário ao Serrão, que ele acabou de dizer que recebeu cartas da Kamala Harris e tal. Olha, meu amigo Serrão, carta da Kamala Harris é pior que boleto, meu amigo. Então, deixo a minha solidariedade a você. Mas falando em apoios à eleição de São Paulo, olha só, Guilherme Boulos recebeu, esse sim, um apoio formal, oficial, não restam dúvidas se veio ou não veio, de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Pois é, o Mercadante gravou um vídeo em apoio à campanha do Boulos, pedindo votos ao candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Na gravação, o Mercadante afirma que a cidade nunca esteve tão ameaçada quanto no momento e também que, caso Boulos seja eleito, haverá uma grande parceria do governo Lula e do BNDES com o município. O vídeo foi divulgado nas redes sociais da campanha de Boulos. Começar contigo, Serrão? Essa expressão também já causa frio na espinha, né? Grande parceria entre São Paulo e o governo Lula, entre o BNDES e a Prefeitura de São Paulo. O que será que pode vir daí, hein, Serrão? Em promessa de campanha, vale absolutamente tudo. O PT está aí no jogo, botando a máquina para quebrar, para tentar salvar o seu candidato, que ninguém esperava que fosse ter, assim, um desempenho tão pífio na campanha eleitoral. Está contando muita história o Boulos. Está parecendo um candidato almofadinha, bem diferente daquele Boulos que a gente estava acostumado a ver. Está usando terno bacana. Está copiando aquela estratégia da campanha Lula, Paz e Amor. Isso cola em São Paulo? Não cola mais. E o início da campanha, Pablo Marçal destroçou o Boulos e afetou ele no eleitorado mais jovem, que era aonde ele esperava ter ganho de candidatura, de possibilidade de voto. Então, se deu mal. Agora, ter o apoio do Aloysio Mercadante para alguma coisa e nada é melhor a soma menos 13. Agora, Paulo, será que uma fala como essa do Mercadante não acaba sendo até uma confissão do uso político que o governo faz de um órgão público? Afinal de contas, a própria existência do BNDES já é muito discutível, mas já que o Brasil tem um banco de fomento como o BNDES, a distribuição do dinheiro deveria ser por critérios técnicos, administrativos, pela necessidade ou não de se fazer uma obra. Quando o presidente do banco vem a público para colocar ou condicionar, né, uma ajuda à eleição de um determinado candidato, é praticamente uma confissão daquilo que o PT se habituou a fazer com dinheiro público, né, Paulo? Meu caro Vitor, quando você tem um banco público e esse banco chega a ser presidido pelo Mercadante, significa que ele já não deveria existir há muito tempo. Está errado desde os primórdios, né? Até o Roberto Campos já fez o seu meia-culpa por ter participado da criação desse banco de fomento. Mas isso é uma linha, né? Você pode achar que deve haver ou não deve haver. No Brasil, a realidade é que há. Né? E o Mercadante é o presidente, que é uma pessoa que tem declarações sobre economia e finanças que são de estarrecer, qualquer um. É um horror, é uma pessoa claramente incapaz. Ele pode ter sido sucesso eleitoral, tem lá a sua carreira, goste ou não, ele existe, tanto que é presidente do banco. Mas é claramente incapaz, ele é menor do que o cargo que ele ocupa, claramente menor. E aí
diante dessa candidatura Boulos e da disputa em São Paulo, ele está tentando se fazer útil e usando da posição dele para ser notícia, dizendo para o grupo, ó, eu estou ajudando, estou dentro, eu quero ser protagonista, quer fazer do Boulos um devedor, quer mostrar para o chefe Lula que ele está fazendo alguma coisa e não só recebendo o grande salário de presidente do BNDES, sabe? Então tem várias coisas que são nuances do próprio do jogo político, né? Então, por mais que não venha agregar ao Boulos, por mais que você olhe e fale, pô, Boulos, tu tá com o Mercadante não tá pensando no Boulos, ele tá pensando nele. Para quando ele chegar lá no restaurante em Brasília e falar, ó, eu tô ajudando em São Paulo, hein? Eu tô ajudando, tô dentro e tal. É claro que é uma baita de uma bravata. Ele não vai conseguir beneficiar São Paulo, priorizar São Paulo com o BNDES. Esses bancos são altamente regulamentados. Há regulamentos do Bacen muito duros hoje, né, que, especialmente para empréstimo do poder público. Se você for JBS, é outra coisa. Esse pode tudo, porque esses estão pairando acima de qualquer legislação. Mas se a coisa pública é diferente. Então, o Mercadante está sendo um bravateiro. Eu convido o pessoal que está nos vendo aí no Bradock, depois que acalmar aqui o programa, vocês vão lá no YouTube, depois do Bradock, digita assim, novo jingle Mercadante. Vocês vão encontrar um jingle que foi feito da campanha do Mercadante, que fala Mercadante ou Enganador. É uma das obras de desconstrução, ou melhor, de trazer a verdade na propaganda política mais bem feitas que eu já vi. É divertida e verdadeira. Você vai ver a essência do Mercadante. Mas o Serrão colocou aqui sobre o que o Pablo Marçal, né, demonstrou do Boulos no início da campanha e fez com ele. Aí você junta o que trouxe o Pablo Marçal e mais apoios como o do Mercadante e companhia, não tem como a carreira do Boulos, ou pelo menos a campanha do Boulos, não terminar virando pó em São Paulo. E deixa eu, antes de te passar, Dimas, trazer uma outra informação relacionada também à candidatura do Boulos. Aliás, esqueci de mencionar aqui no começo que o Dimas também é candidato lá em Curitiba, candidato a vereador, com apoio do ex-presidente Bolsonaro também. Faltou falar aqui no começo na apresentação. Olha só, sobre a campanha do Boulos, a outra notícia é a seguinte. Guilherme Boulos afirmou que, se eleito, seu governo terá o menor número de ocupações de moradias da história. A declaração foi feita durante um ato de campanha à Prefeitura de São Paulo. Boulos disse que pretende construir 100 mil moradias populares em 4 anos de mandato. Também prometeu implementar um programa de aluguel social para famílias de baixa renda. Que tal, hein, Dimas? Eles, como o Paulo bem falou aí, eles estão utilizando toda a máquina para ver se consegue, de alguma maneira, eleger o Boulos. Porque senão vai cair no colo do Lula uma derrota gigantesca em São Paulo. O que parece que vai acontecer. Então, estão buscando de todas as formas, né, fazer uso de toda a máquina petista. Outro item importante em tudo isso é ver que o PT, quando ele chega ao poder, ele acha que o Estado é dele, né? Eles pegam o Estado e dizem assim, o Estado é meu, eu vou usar o banco BNDES e vou usar em favor do meu candidato. Quer dizer, essa é uma lógica que o PT sempre está mostrando, que eles não governam para o povo, eles governam para eles mesmos, né? Então, são alguns elementos que vão mostrando bem o caráter, o ethos do pensamento esquerdista. E para finalizar, a mentira, para eles, é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta ideológica. Então, a gente consegue perceber exatamente quem é o PT. Aí o brasileiro não pode cair mais nesse tipo de esparrela, né, Paulo? Um clássico. Ô, Coronel, e essa promessa do Boulos vai até na contramão do que está acontecendo em nível federal, né? Sobre ele prometer menos invasões na sua gestão como prefeito. Isso não para em pé quando a gente olha, por exemplo, para os números do atual governo federal, né? Uma disparada nas invasões de terra, aliás, invasões que foram praticamente zeradas no governo anterior do ex-presidente Bolsonaro. Então não dá para acreditar que isso vá acontecer com Boulos prefeito, né, Coronel? Foi ótima essa sua levantada de bola, Vitor, porque todo mundo pensa que quando o PT está no governo, a reforma agrária e até mesmo os problemas fundiários seriam melhor manejados. E não foi isso que aconteceu. Você fez a comparação com as invasões de propriedades rurais. E o Boulos, eu estava ouvindo uma declaração, um discurso do Lula, e ele cometeu um ato ali de sincericídio,
dizendo que quando ele conheceu o Boulos, ele não sabia quem era, foi exatamente no momento de uma invasão de propriedades, e alguém soprou no ouvido dele e ele falou, não, invasão não, ocupação democrática. Então, o próprio presidente Lula, ele comete essas gafes porque, na verdade, durante os governos do PT, o que nós vimos foi o oposto. Veja que, até verdade seja dita, até por uma questão de justiça com aquele governo tampão do presidente Michel Temer, ele, quando assume, ele mudou a política de reforma agrária e fez uma mudança dando mais prioridade à titulação do que à desapropriação. Quando chega o governo Bolsonaro, essa política que teve início ali no governo Temer, ela ganhou um impulso muito grande que foi associado também à questão da segurança com a permissão dos próprios produtores e proprietários rurais de defenderem as suas terras, de terem armamento para defender as suas terras. A segurança, ou seja, as polícias militares se engajaram na questão da não permissão de invasões. E o que a gente viu realmente durante o governo Bolsonaro? A maior quantidade de titulação de terras da história, porque durante aquele governo se deu títulos de terra, inclusive priorizando as mulheres, em maior quantidade do que somando todos os governos do PT, Lula, Dilma e até Fernando Henrique Cardoso. Então vocês vejam como a mudança de perspectiva. Quando a gente vai para a promessa do Boulos, eu queria fazer até uma associação com a sua provocação inicial do BNDES. Teoricamente, é muito bom esse alinhamento, tanto que o próprio Nunes e o próprio Tarcísio têm falado sobre isso, que você ter uma prefeitura aliada ali com o governo do Estado, nós que somos moradores, eu fui morador e sou nascido e criado no Rio de Janeiro, o Serrão sabe muito bem como nós sofremos com aquela prefeitura, governo e governo federal, cada um brigando mais do que o outro e a população é que mais sofre. Em tese, esse alinhamento entre governador de Estado e prefeito da capital deve fazer bem. E se há um alinhamento com o governo federal, no que diz respeito até mesmo aos programas de habitação, isso é muito bem-vindo. Agora, quando se fala de BNDES, eu estou ali com o Serrão. Isso me lembra aquele uso do BNDES que foi feito, por exemplo, eu me lembro da hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua. Você já pensou? Ali, no finalzinho do governo Dilma, ela queria enfiar uma hidrelétrica lá na Nicarágua para ajudar o ditador Daniel Ortega a se reeleger, e ele acabou que está no poder até hoje, quase 20 anos, e se não fosse o TCU, a gente ainda estava lá com uma dívida da Nicarágua numa hidrelétrica que até hoje não saiu, porque ninguém quis botar dinheiro ali. Ela queria botar o dinheiro do BNDES. Como foi utilizado em todas aquelas obras de infraestrutura, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, todos eles que deixavam um dinheirinho lá fora para o PT refazer as suas campanhas internando ou internalizando esses dólares de lá de fora. Então, a gente já conhece esse filme e espero que a gente não veja uma reedição, mas quem sabe, né? Ali em São Paulo, se a população de São Paulo não for sábia, não souber votar, quem sabe volta esse esquema ali para São Paulo. Deus quiser, não vai acontecer, não. Fala, Serrão. Só é bom a gente fazer uma ressalva que no governo Michel Temer houve uma liberação do BNDES para a área de segurança pública em São Paulo no valor de 200 milhões. E essa grana foi aplicada corretamente pela Guarda Municipal aqui em São Paulo, porque eles fizeram um projeto sério. Então tudo depende de seriedade. O problema e a grande ficção é você esperar seriedade em projeto do PT. Você vai dormir, vai morrer, vai ressuscitar, e isso não vai acontecer.